Olá, estamos voltando no nosso programa Projetos, hoje falando sobre economia, inovação e tecnologia com o professor Buga, o Oswaldo Contador Júnior. Então, professor, nós estamos falando aqui, diante de tudo isso, agora a gente vai trazer mais aqui para o nosso local, a realidade, vamos dizer, local. Nossa realidade nunca deixa de ser global, mas nós aqui, localmente, com as nossas dificuldades, no sentido em relação à geografia, na localização da nossa cidade, em relação às nossas faculdades, os nossos desenvolvimentos, empregos, as nossas vocações, como nós falamos já do calçado, que era uma grande vocação, e de repente hoje nós não temos nem alunos no SESI interessados a fazer um curso de tecnologia para entrar, né, no ramo, né, nesse setor que já foi tão importante para Jaú e ainda é importante, que é o calçado. Então, como que está? A gente sabe que você participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. E o que é que tem se falado? Qual é a pauta de hoje? Veja bem, Júnior, você colocou bem, nós não podemos ser diferente. Existe uma regra hoje que todo mundo divulga, que é pensar global, agir local. Essa regra, digamos assim, essa tônica de pensar global, agir local, é o que a gente tem que assimilar. O que o mundo está fazendo. Nós não estamos fora do mundo. E você falou bem, a nossa região, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de economia local, é que existe hoje uma preocupação com as coisas devem ser de uma maneira holística. O que é holística? Não se faz nada mais sozinho. Isso é muito interessante porque hoje você pega, por exemplo, dá um exemplo, uma Volvo em Pederneiras. O que é a Volvo em Pederneiras? A Volvo é uma montadora. Ela não faz câmbio, ela não faz transmissão, ela não faz farol, ela não faz painel, ela não faz computador, ela monta. Então existe o quê? Um processo, uma holística, uma colaboração entre todos para um produto. O que nós temos que pensar, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jaú, o Conselho Municipal, que está representado lá com 30 entidades, e vem já de um ano para cá discutindo o desenvolvimento econômico, inclusive com a participação da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, lá se discute o que vai ser Jaú no ano 2030. O que nós temos lá para frente? Nós temos que pensar para frente. Tem um planejamento. A ONU lançou a Agenda 2030, não sei se você já ouviu falar. A ONU tem 17 tópicos que ela colocou como meta para 2030. Desde a erradicação de pobreza, tem um monte de coisa. E nós, em Jaú, estamos começando a nos preocupar ou a tentar chegar num ponto comum de como vai ser esse Jaú e o que precisa para fazer isso. Então, nós estamos hoje discutindo, porque todo mundo sempre falou, Jaú é a capital nacional da indústria de calçado. E eu comecei a questionar, será que é mesmo? Jaú tem não sei o quê, será que tem mesmo? Não duvidando das pessoas, mas vamos colocar o dedo na ferida e vamos ver se isso aí é realidade. Vamos ver o que está acontecendo. O Hospital Amaral Carvalho, ótimo. Então vamos lá, vamos mensurar. Eu costumo de fazer o seguinte, vamos valorar Jaú. Qual é o valor específico de Jaú? Então, as entidades começaram a trabalhar em cima disso, eu pesquiso isso há mais tempo. Quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais são as oportunidades, quais são as ameaças na economia local? Enfim, ninguém está aqui ninguém tem uma bola de cristal que vai dizer nós vamos para esse caminho. Não é isso, vamos discutir e ver, mas para ir nesse caminho eu preciso de uma capacitação. Você fala aqui em turismo, tudo bem, Jaú é uma cidade importante, turismo, de compra, não sei o quê, tudo bem, mas nós temos hotéis, nós temos mobilidade fácil para chegar aqui, nós temos um aeroporto, como é que a gente pode, nós temos que pensar grande, não adianta eu ficar pensando em turismo regional, é um exemplo, né? Não adianta eu ficar também pensando... Nós temos que nos estruturar para enxergar Jaú com esse desenvolvimento. Senão, se não tiver estrutura, não tem... Exatamente, seria a própria agricultura de Jaú é muito forte, mas de um tempo para cá nós perdemos muita
receita de PIB da agricultura. Nós estamos muito em cima de cana, né? Então, o pessoal do setor agrícola lá no Conselho já descobriu algumas coisas que podem ser feitas, mas isso, o que é mais interessante, João, é que isso sai da sociedade, está saindo dos atores e discutindo isso com a prefeitura, né? Então, o Conselho, ele existe para isso. E agora, o que eu vejo são representantes de todas os ramos e atividades da cidade. É engenheiro, tem lá o representante do CREA, que está lá, da Associação dos Engenheiros, está lá, enfim. E isso é saudável. Saudável. É claro que nós não estamos pensando em amanhã gerar emprego, não é isso. Porque existem 4 premissas importantes que a gente tem lá no Conselho. Primeiro, alto nível de emprego. O que é um alto nível de emprego? O alto nível de emprego é você não ter capacidade ociosa. Por exemplo, se discute que Jaú, há um tempo atrás, tinha uma produção, esse número é meio irrisório, mas dá para ter uma base. Jaú, todas as fábricas de calçado produzidas juntos, produzia 160 mil pares de sapato por dia. Dependendo do modelo, em média. 160 mil pares de sapato por dia. Hoje não está produzindo 70, 80, caiu. E essas máquinas estão paradas? Capacidade ociosa. Então, por que essa capacidade ociosa? E aí o empresário investiu na máquina, pagou essa máquina, a máquina está parada. Como que eu faço para voltar a ter plena capacidade? Então, isso é um problema que a gente tem que discutir. Tipo, qual é a nova vocação que existe? Porque o desemprego dos fatores de produção custa caro, máquina, equipamento, prédio, e você não usar, né? É a mesma coisa que eu dar aula para uma classe de 40 carteiras, a gente tem 20 alunos, é uma capacidade ociosa, então isso existe muito aqui em Jaú. A segunda coisa é alto nível de emprego, o segundo é estabilidade de preço, por exemplo. Como que eu posso fazer com que Jaú não tenha preços caros exacerbados, por exemplo, que a gente está vendo aí, infelizmente, com a abertura da duplicação Jaú-Barra, Jaú-Araraquara, vão ter pedágios, vai dificultar o acesso a Jaú, e isso é uma preocupação também, né? O comércio tem que ser um pouco mais agressivo, não sei, deve discutir isso com os comerciantes. Ambulante, shopping, enfim. Uma terceira coisa que é importante que nós discutimos é distribuição de renda socialmente justa, por exemplo. Qual é o salário que se paga em Jaú? Eu tenho muita gente que se formou na FATEC em gestão da produção industrial e não conseguiu um aumento de salário pelo cargo. Ele agora fez um curso superior. Sim. E não é reconhecido, entre aspas. Sim. Né? E pensar nisso em termos regionais. Você vê, não é à toa que a Honda está aí em Tirapina, em 2019, vai já começar a produção e vai gerar uma grande receita para Tirapina, etc, etc. Então, nós discutimos também a regionalidade, o que nós podemos fazer com a hidrovia, com a ferrovia, com o aeroporto internacional em Bauru, enfim, as estradas muito boas que nós temos, discutir vocação. Hoje se fala muito, Jaú mudou, Jaú hoje é serviço, não é mais indústria, não é bem assim. A indústria, eu costumo dizer isso, que a cidade rica é a cidade que tem indústria. A cidade industrial é uma cidade rica, porque a indústria gera riqueza. Então, o que nós estamos pensando em Jaú? Vamos pensar em 3 eras. Vamos pensar numa primeira era, que seria a era do plantar tomate. A era do plantar tomate, a era da agricultura extrativista, né? Que ali a força era do capataz, você tinha lá o cara, e ali você tem exemplos hoje de cantores que eram plantadores de tomate, enfim, é uma era. A segunda era é a era do extrato de tomate, que já é uma fabricação, né? Você quer ver uma coisa interessante? Quanto custa um potinho de extrato de tomate? Sei lá, vem de 300 gramas, custa R$5, 8, sei lá. Quanto custa 1 quilo de tomate? Hoje o tomate está um absurdo, mas o potinho é muito mais caro. Né? Por quê? Porque ali dentro vai para a terceira era,
que é a era do conhecimento, é a era do livro de receita. Pra você ter uma ideia, se você ligar a televisão às 9 horas da manhã hoje, até às 11 horas da noite tem programa de comida. Tem alguém fritando alguma coisa. Você já imaginou se a televisão tivesse cheiro? A gente ficava com fome o dia inteiro. Então, qual é a era? É a era do conhecimento. O que Jaú conhece? Qual é a expertise nossa? Né? Nós sabemos fazer sapato, não se discute que o calçadista é um grande empresário, ele sabe fazer sapato, mas isso até onde? O que abalou o calçado em Jaú? Nós estamos discutindo isso, né? Enfim, eu costumo dizer que a gente está colocando o dedo na ferida, senão não vai. Sim. Não adianta você é engenheiro e eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Eu não gosto de engenheiro que nunca sujou a mão de graxa. Que é aquele que foi lá e mediu, fez, e não ficar lá em São Paulo, no ar-condicionado, achando como é que é as coisas. A missão do Conselho é essa, é trazer a realidade, doa quem doer, não estamos querendo caçar bruxa, não ocupa aí ninguém, prefeito anterior, prefeito atual, nada disso. Nós estamos ali, ninguém ali é político. Trazer soluções, realmente, não preocupe. Muitas vezes a gente acaba, eu falo assim, muita gente põe a culpa na política, nos governantes, até mesmo, né, em situações como no mercado chinês que traz, mas nós temos que achar a solução. É uma realidade, não adianta ficar reclamando. E a minha vinda aqui, eu acho que é importante conversar com você, porque não é uma angústia, mas eu fico preocupado com isso. Achar a solução, mas a minha preocupação não é achar a solução, nós precisamos saber qual é, para onde a gente vai. Sim. Discutir essa inovação. Essa inovação está mudando postura. Tem que enxergar. A escola tem que mudar, a indústria tem que mudar, o prefeito, a prefeitura tem que mudar, a cidade tem que pensar diferente, senão não vai adiantar. Nós vamos bater e vamos ficar aquele Jaú do jeito que sempre melhorou uma época, mas é um Jaú acanhado, um Jaú que não é agressivo em termos de indústria. Por exemplo, nós temos uma indústria de sapato em Jaú, de calçado em Jaú que não tem marca. Nós vendemos sapato aqui com marca dos grandes. Põe a etiqueta que não estou criticando nenhum calçadista por causa disso, mas no meu modo de entender é um ponto fraco. E por que não se desenvolve uma marca? Também não sei, precisa provocar uma discussão com isso. A gente costuma dizer que a pessoa da universidade ela gosta de provocar discussão. Sim. E é discussão mesmo. Então, mas isso eu acho que está tudo dentro desse mundo de inovações. Eu acredito que até isso, como marcas, são formas de que o mercado mudou, se achou, né, como viável. E mudou. Porque hoje também, eu estou vendo na tua camisa, né, Fatec Logística. Sim. Essa palavra logística que é fundamental para qualquer setor também desenvolver uma produção, uma distribuição. Hoje nós temos foi bem colocado, nós temos a logística empresarial, né? A logística empresarial ela está entrando cada vez mais. Por exemplo, você imagina um grupo de jovens adolescentes vai para uma balada na sexta-feira e 5 horas da manhã resolvem passar no McDonald's para comer um Big Mac, um exemplo. Eu quero um Big Mac, acabou o pão. Isso não pode acontecer, desculpa, acabou a alface. Essa logística que nos preocupa, o abastecimento, o desabastecimento, como é que funciona? E isso nós temos que aproveitar a região de Jaú. Nós estamos no estado de São Paulo, é uma região muito privilegiada. São Paulo, o grande São Paulo parou, não tem mais. São Paulo, uma vez eu acho que eu conversei contigo, a Via Anguera virou uma avenida, só falta pôr farol. É difícil chegar em São Paulo, é difícil sair de São Paulo, é difícil andar em São Paulo. E São Paulo está completo. Então, deixa São Paulo lá, vamos cuidar do interior. Então, alguns anos atrás, houve uma tendência ali, Campinas, Jundiaí, né, Indaiatuba. Hoje já está, né, você falou da própria onda. Né, a própria onda. Talvez agora é a nossa vez. Nós estamos aqui numa região... Tem que enxergar isso. Isso, que pode ser aqui para abastecer o sul de Goiás, Mato Grosso, enfim.
criar aqui uma estrutura de logística. Nós temos o Rio, centro de distribuição. Boas estradas, Isso. apesar do pedágio, né, como você falou, um ponto negativo, é um desenvolvimento de novas estradas com melhor qualidade. Não é que o pedágio ele é um ponto negativo no sentido financeiro, mas nos traz um benefício enorme, as estradas duplicadas, sim, com maior segurança, etc. qualidade, então eu acho que o momento, agilidade na logística, nos transportes. O momento é a gente parar, nós estamos parando de pensar e ver realmente quais são os caminhos que a gente pode ter. Ninguém, como eu disse, ainda tem, né, mesmo porque se eu soubesse eu não contava para ninguém, né? Mas discutir o que pode ser feito para tirar, infelizmente, não só Jaú, né? O Brasil inteiro está com problema de economia, mas vamos tentar tirar esse marasmo, né? Eu fico chateado, às vezes eu vou muito pouco para o centro da cidade, que eu vou mais para a FATEC. Outro dia, meio-dia e meio, eu fui para a cidade aqui em Jaú, tá cheio de lugar para parar no centro, não tem ninguém nas lojas, parece que dá um baixo astral, a gente fica, né? Nossa, tá tudo parado, vendedor esperando gente entrar. Isso não é Jaú, a 25 de março tem loja para ser alugada, na 25 de março. Mas tudo isso também, apesar da crise, que é um momento que ninguém sabe direito o que fazer no sentido de inovação, quem tem a criatividade está muitas vezes vendendo pela internet, sim, então, as mídias digitais, as coisas estão acontecendo, aí precisa achar como também participar desse mercado. Então, mas é aí que está, tem gente que tem criatividade, que está ganhando dinheiro com isso, mas são poucos, nós precisamos começar Porque isso é inovador, é novo, existe uma coisa. Nem todo mundo ainda. É que nem você falou, aquela resiliência, né? É difícil, a todo momento está tendo coisa diferente e a gente tem aquela tendência. Nós precisamos pensar o seguinte: isso aqui é um ponto de vista para Isso, nós estamos por falar nisso. Eu agradeço a sua presença, fantástico as informações, mas eu gostaria que você passasse agora seria realmente vamos dizer assim, uma mensagem de forma geral para o nosso desenvolvimento, para tudo isso que a gente acabou de falar. Passo sim, bem rápido. Nada é fácil, tudo tem risco. Né? As pessoas que se dão bem na vida são pessoas que se arriscam. Se você estiver ganhando R$1.000, R$1.200 e ficar preocupado não ficar preocupado todo dia 5 receber o seu salário, você não vai sair disso. Né? Está na hora de estudar, está na hora de entender, está na hora de arriscar, está na hora do empresário que ganhou dinheiro, deixou de ganhar dinheiro, se capacitar. Né? Nós estamos realmente vindo para um mundo diferente. Nada está perdido, nunca teve perdido, mas nós estamos entrando num mundo que é alta competição. E eu costumo dizer, se você for um funcionário bom, se você for um profissional bom, um empresário bom, você nunca vai estar desamparado. Porque eu nunca vi um jogador de futebol, um dentista, um médico, um lixeiro, uma empregada doméstica bom desempregado. A palavra-chave agora é capacitação. E dentro desse novo contexto da economia. Estou à disposição na FATEC para qualquer outro tipo de orientação. Obrigado. Muito obrigado, professor. E que a gente possa ter até outras oportunidades, né, de estar junto e falando um pouco sobre economia, desenvolvimento, inovação. Espero ter sido claro, né? E agradeço muito o seu convite. Ok, muito obrigado e até um próximo programa #Projetos.